Escolas não são para fim educacional, não é para educar as crianças, mas sim uma forma de controle mental baseada em trauma. Esse é o assunto do vídeo de hoje, vamos lá. Pode parecer um tema estranho para falar, mas na verdade é uma ideia que tem muitas evidências, né, baseada em todo o histórico de como foi fundada as escolas, qual é o princípio das escolas. Né? A nossa história então começa na Prússia, né? Pouco depois eles terem perdido algumas batalhas para Napoleão Bonaparte. O governo prussiano ele decide instaurar o que seria o primeiro sistema de educação compulsória, né? Hoje em dia você não pode deixar uma criança sem ir para a escola, seja uma escola pública, particular, tanto faz. É obrigatório seguir o padrão de você ter que mandar o seu filho para a escola. Essa ideia surge na Prússia depois dessa perda nas batalhas e tal, nas guerras contra Napoleão. E o governo da Prússia ele decide que ele quer criar uma população mais focada, mais militarizada, com foco em guerra. Então a expressão desde a infância criar um sistema de doutrinação para conseguir com que essas crianças elas se tornem soldados fiéis e obedientes ao governo. Esse foi o primeiro de em toda a história da Terra, toda a história da humanidade, essa foi a primeira vez que se criou um sistema de educação obrigatório, né, para todas as crianças. Existiu ali, né, nesse caso, existiu um objetivo explícito de transformar as crianças em soldados, em cidadãos que serviriam ao governo. Esse sistema que a gente conhece, educacional moderno, né, com sinal para tocando e tal, tudo isso é muito baseado, muito semelhante a como funciona, por exemplo, quartel e presídio. E o que são esses dois ambientes, o quartel e o presídio? Eles são um ambiente de reprogramação mental. A ideia é você conseguir transformar as pessoas que estão nesses dois ambientes em pessoas obedientes e tementes ao Estado. Todo o nosso sistema de educação, ele nada mais é do que o primeiro grande psyop do governo. Primeira operação psicológica para tentar controlar a população, para tentar manipular a população psicologicamente, foi o sistema educacional. Talvez o único que seja predecessor a isso seria o pão e circo da Roma Antiga. Mas o primeiro a ser realmente eficiente, né, pegar desde a juventude a pessoa até quase a vida adulta, transformá-la num servo obediente ao Estado, foi o sistema educacional. E a gente viu uma evolução desse processo. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, houve programas de educação forçada a crianças indígenas, né? Para tentar educar as crianças indígenas no idioma, coisa e tal. No Canadá eles chamam o Indian Residential Schools e nos Estados Unidos eles chamam o Indian Boarding Schools, que era esse sistema que eles pegavam as crianças indígenas forçadamente e botavam elas para estudar lá. Ah, mas é uma coisa boa, estão pegando essas crianças que nunca vão ter educação porque a família não permite que eles estudem em escolas de branco e tal, e botando elas para ensinar a aprender com o mesmo método do homem branco. Seria realmente, de fato, uma grande bondade da população indígena se não fosse o fato que eles tinham um lema expresso, um lema que eles falavam abertamente, que é mate o índio, salve o homem. É a desumanização do conceito do indígena na busca de criar o verdadeiro homem real, né? O homem real que seria o homem branco. Matar completamente a mentalidade desse indígena para conformar ele com as normas da sociedade. E a mesma coisa, esse conceito foi usado até hoje nas escolas. Esse conceito foi pego para a mentalidade indígena e hoje em dia é usado para qualquer mentalidade antissocial. As escolas elas não servem a esse verdadeiro sentido de tentar transformar a pessoa numa pessoa melhor, mas na pessoa que o Estado quer que você seja. É uma manipulação psicológica o tempo inteiro, desde o momento que você senta na cadeira até o final da aula. No começo do século XX, né, o John D. Rockefeller e o Andrew Carnegie, eles abertamente eles criaram um sistema de investimento em educação para a população. Eles financiaram, deram um apoio bilionário para várias instituições de ensino. E o objetivo disso era claro. Parece uma benfeitoria, mas na verdade o serviço, eles mesmos admitiam isso, era criar trabalhadores úteis. Quando eles investem na educação, eles não investem com a ideia única e simples de fazer com que a pessoa fosse bem educada, se fosse um pensador. Eles admitidamente financiavam e manipularam a forma como a educação seria usada para criar trabalhadores úteis, trabalhadores que seriam obedientes, que eles adaptaram todo o modelo prussiano de ensino, que era feito para criar soldados, e eles usaram isso para criar uma classe operária. Você pode notar que até hoje a educação ela tem uma ênfase, né, no ensino fabril, né, no ensino de fábrica. Você tem um horário para chegar, ou bater o ponto, né, o alarme toca, você vai lá, você fica lá, estuda,
durante horas. Tem um horário de almoço para você comer, horário de lanche, né? Almoço ou café da manhã. Aí você volta para a sala, você espera o sinal bater de novo e você vai embora. Esse é exatamente o padrão que se segue em fábricas, em grandes empresas. E você chega, você bate o ponto, você sai para almoçar, você volta, bate o ponto e vai embora. E o que é isso? É um sistema que une horário rígido, obediência e repetição. Todo dia o mesmo processo. Repetição, repetição, repetição. Para você aprender a lidar com como vai ser sua vida quando você sair do colégio e for obrigado a trabalhar. Você vai para a escola e aprende que o seu valor depende das notas, do valor que eles botam lá naquela nota. Isso é o mesmo sistema do seu trabalho, você aprender que o seu valor equivale ao quanto você é capaz de produzir. Quem quantifica o valor da sua existência através da produtividade não é uma pessoa livre, não é um pensador, uma pessoa que realmente foi formada para ter uma vida intelectual, que é o objetivo, o suposto objetivo das escolas, né? Quem faz isso é um escravo. A escola abertamente te ensina que o seu valor depende do quanto você produz, da sua produtividade. Um ser humano ele consegue ficar focado no trabalho, né, com alto nível de produtividade por apenas 4 horas consecutivas. Em média, no Brasil, um estudante fica de 4 a 5 horas estudando, só com a pausa para comer e voltar para a sala. Trabalhar intensamente por 4 a 5 horas é o limite máximo que um ser humano consegue alcançar. E a gente pega uma criança que está acordando no horário cedo de manhã, manda ela para a escola e faz ela trabalhar durante o período que seria o considerado máximo para ela. Isso cria uma resposta altamente traumática na mentalidade da criança. O cortisol vai lá em cima, a pessoa é forçada a ficar 4 horas sentada numa cadeira se esforçando. Isso quando a criança é capaz de se esforçar, né? Porque a maioria das crianças hoje em dia em sala de aula você vai ver que o ensino é terrível, porque a criança não consegue focar. A maioria dos professores não tem a capacidade de fazer a criança focar. A criança é ensinada em casa de um jeito que ela não consegue se focar mais, por causa de coisas como o vício na internet, no telefone, no tablet, fazendo com que cada vez mais isso seja uma coisa inútil para a criança. Você não está mandando ela lá para aprender, você está mandando ela lá para criar um trauma psicológico, para se manter com cortisol alto, estressado o tempo inteiro. E a gente já tem provas científicas mais que o suficiente de que existem métodos melhores para aplicar a educação. Só que o governo, ele entende que 2 coisas. Primeiro, esses métodos são muito mais caros do que os tradicionais. E segundo, esses métodos não atendem ao objetivo deles, que é o controle populacional. Já teve casos, por exemplo, nos Estados Unidos, que o governo americano ele se recusou a trocar a dieta nas escolas públicas principalmente, mesmo especialistas em nutrição tendo dito que a dieta das escolas estava muito focada em carboidratos de baixo valor nutricional, e a escola mandou uma resposta dizendo que não vamos seguir as indicações nutricionais porque seria muito caro. É muito caro, isso faria com que a gente não conseguisse cumprir a meta estabelecida pelo governo. Seria muito caro para o governo manter. Se o governo vai negar uma alimentação decente, você acha que eles vão aceitar dar uma educação decente, uma educação que é uma coisa muito mais supérflua do que alimentação? Então, se eu pudesse resumir esse vídeo de hoje numa coisa que o nosso método educacional moderno, para crianças especialmente, né, não tanto para a faculdade, universidade, mas para a criança principalmente, é completamente falho, ele não está funcionando direito. A gente insiste no mesmo modelo há séculos, sendo que a gente já tem provas mais que bastante do que isso não é uma coisa funcional. A escola, durante séculos, foi usada como método de abuso, de controle social. E é por isso que a gente fez esse vídeo aqui hoje. Valeu então para quem assistiu até o final. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe comentário aí. O canal aqui é para discussão sobre filosofia, política, religião. Se você tiver interesse de seguir o nosso trabalho, se inscreve aí. Considere também fazer uma doação para o nosso canal no nosso QR Code do LivePix. Por hoje o vídeo é isso aí então. Valeu, falou, fui!